Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Edson e essa é mais uma videoaula do nosso curso de Lógica de Programação, beleza? Então, na aula de hoje nós vamos falar sobre variáveis, constantes, atribuição de valores. Então a gente vai entender tudo isso daí e temos que responder algumas perguntas no final dessa aula, que é, por exemplo, o que é uma variável? Como atribuir um valor a uma variável, o que é uma constante, como criar constantes, atribuição de valores, como que a gente utiliza os caracteres específicos para atribuir valor, né? No caso do Visual G. Então a gente vai entender tudo isso no decorrer do programa, espero que vocês curtam e gostem aí, beleza? Continuando, então a primeira questão aqui importante é a pergunta que são variáveis. São espaços na memória do computador que vai receber informação que poderá sofrer alteração no decorrer do programa. Então imagina o seguinte: eu crio um espaço na memória do meu computador e esse espaço eu dou o nome para ele de, sei lá, vamos colocar assim, RG. Então, no decorrer do programa, ele vai receber o RG de uma pessoa, depois vai receber o RG de outra pessoa, aí conforme você vai usando, você vai colocando as informações ali. Então, no decorrer do programa, ele vai sofrer alterações, né? Essas variáveis, tá certo? Então, o armário, ele representa bem isso. Então, você tem lá um container, um espaço, né, na memória do seu computador, onde você vai guardar a informação para poder utilizar dentro desse programa. Um exemplo legal é quando você vai no banco usar lá, coloca o seu cartão de débito na máquina e vai lá sacar o seu dinheiro. Chega uma hora que ele pede a senha. Digite a sua senha. Aí você digita lá a sua senha. Essa senha é guardada numa variável e vai ser comparado. Pô, a senha que a pessoa digitou ali, que está aqui guardada na variável, é igual a senha que ela cadastrou quando criou a conta? Então eles vão fazer essa comparação. É verdadeiro isso. Então ele dá sequência. Beleza? E assim por diante, tá certo? Muito bom. Continuando, nomes, falando sobre nome, identificadores de variáveis, né? São os nomes escolhidos para as informações variáveis. Deve iniciar por caracteres ou caractere alfabético. Pode ser seguido por mais caracteres alfabéticos ou numéricos. Então vocês podem colocar lá uma variável chamada telefone 1, telefone 2 e por aí vai. E não deve usar caracteres especiais, como cifrão, porcentagem, comercial, cerquilha, enfim, entre outros caracteres aí, beleza? Muito bem, então variáveis, recapitulando, são informações que vai sofrer alteração no decorrer do programa. Então você cria espaço na memória e guarda informação e no decorrer do programa ela pode sofrer alguma alteração. Diferente de variáveis, nós vamos falar o que é constante. Constante é um valor que não muda na execução do programa. Então você vai ser inserido esse valor e o programa vai acontecer e esse valor não vai mudar, vai ser sempre uma constante, tá certo? Então constantes são os valores que não modificam ao longo do tempo durante a execução do programa. Beleza? Conforme o seu tipo, a constante é classificada como sendo numérica, lógica ou literal. Pode ser um texto, um número, um valor lógico, verdadeiro ou falso e por aí vai. Beleza? Galera, agora falando sobre tipos primitivos, já que a gente viu variáveis e constantes, vamos falar agora sobre que tipo de informação essas variáveis ou constantes podem receber, né? Então nós temos 4 aí, o inteiro, o real, o caractere e o lógico. Então nós temos aí, o inteiro vai receber números inteiros dos conjuntos dos números inteiros relativos, positivo ou negativo. Então 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante, números inteiros. O real, ele vai receber tanto números inteiros quanto números quebrados. Então 1,2, 1,3 e isso positivos ou negativos, tá? E para falar sobre caractere, o caractere ele vai receber informações alfanumérica, então caracteres alfabéticos e números. Então você vai poder utilizar números, textos e etc. Porém, nenhum dessas informações vão poder ser utilizado para cálculo. E para fechar o assunto, lógico, que seria o tipo lógico seria biestável, né? 2 informações, ou verdadeiro ou falso. Então, esse tipo lógico ele vai trazer essa informação verdadeira ou falsa. Beleza? Então, gente, para ficar agora mais simples, vamos direto para o nosso Visual G. Pronto, legal, galera. Então, assim, vamos entender a seguinte questão agora. Nós já estamos aqui no nosso Visual G. Então, nós temos aqui, ó, primeiro, as variáveis foram criadas. Então, entenda o seguinte. Variável nome, eu já coloquei caractere aqui do lado. E declarei o tipo primitivo dela, que vai ser caractere. Ou seja, essa variável aqui é o nome dela. Eu coloquei dessa forma para vocês poderem entender de uma melhor forma, tá? Então,
do tipo caractere, essa variável é do tipo inteiro, essa variável é do tipo real e essa é do tipo lógico. Então repara como que é declarado essas variáveis, como são declaradas essas variáveis. Então esses espaços na memória vão ter cada uma esse nome e serão com esse tipo primitivo aqui que está sendo colocado ao lado. Eu coloquei só como exemplo, tá, gente? Então normalmente ele vai ficar assim, ó, nome, certo? E vai colocar aqui, ó, caractere. Beleza? Ou se for em algum outro programa, vai ser variável do tipo nome, vai estar nome e o tipo primitivo dela vai ser string, vai ter outras aí, float, por aí vai. A gente vai falar primeiro só sobre a questão da lógica aqui mesmo, tá certo? Aqui, ó, eu quero falar sobre esse sinal de atribuição. Então, reparem bem, esse sinal aqui, galera, esse é o de atribuição. Então, esse sinal de atribuição, vou até dar um zoom aqui para vocês verem, ó. Repara que a atribuição, ele é o quê? Ele é a setinha seguido do if. Então, o sinal de menor que, o if. Então, estou atribuindo a ele este nome, Edson, ok? Que é um caractere. Repara que foi colocado entre aspas, tá? Na hora que, se você for fazer isso no programa, não tem necessidade. Então, ó, número inteiro, vai ter um número inteiro, o número real vai ser 1.8, que eu falei para vocês, número quebrado, e o tipo lógico vai receber verdadeiro. Então, atribuição, estou atribuindo esse valor à variável. Então, primeiro eu criei aqui o espaço na memória, que foram criados aqui na variável, depois eu atribuí esses valores a ela, tá certo? Cada uma dessas variáveis, das 4 variáveis, está recebendo esses dados aqui, beleza? Bom, e no final o programa ele vai escrever na tela para a gente nome, caractere, aí vai colocar aqui, ó, o que foi escrito, ou seja, vai aparecer Edson. Número inteiro vai aparecer o quê? 552. Número real vai aparecer 1.8 e tipo lógico vai aparecer verdadeiro, tá certo? Voltando aqui, então, vamos para a prática. Vamos fazer isso daí funcionar e vamos executar esse programa e finalizar aqui essa parte da aula. Vou executar aqui esse programa. Repara que ele já executou aqui, está mostrando para mim o nome e está recebendo aqui as informações, os dados que estão dentro, né, desse espaço na memória que foi criado, e sendo mostrado aqui cada um deles, tá certo? Aí para a gente poder visualizar de uma melhor forma, repara que ele criou aqui o nome, né, as variáveis, quando foi rodado o programa, depois ele já indicou cada um dos tipos primitivos, ó, caractere inteiro, real e lógico, e cada uma dessas informações recebeu aqui, ó, Edson 552, 1.1,8 e verdadeiro, tá certo? E assim a gente dá uma pausa nessa questão e vamos para a última questão que é importante, né, da nossa aula. Beleza, galera, então chegamos ao final dessa videoaula e só para a gente poder finalizar com chave de ouro, primeira questão importante, o que nós vimos nessa videoaula? Só recapitulando e respondendo as perguntas que foram propostas lá no início. Primeiro, o que é uma variável? O que são variáveis? É espaço na memória do computador para armazenar informações. Essas informações irão sofrer alterações no decorrer do programa. Diferente disso, tem as constantes que nós falamos também. O que são constantes? Constantes são espaço na memória do computador que a gente armazena informação de forma constante. Essa informação não vai sofrer alteração no decorrer do programa. Então, é uma informação fixa que você vai usar para determinadas partes do seu programa aí, ok? E falamos também sobre a atribuição de valores, né? O sinal de menor que seguido do hífen, você consegue atribuir um valor à variável, ou seja, atribuir um valor a essa variável. Tem várias outras, aliás, tem outras formas também, no caso, quando você pode pedir para o usuário digitar e pegar essa informação através do comando leia, mas isso daí a gente vai ver de outra, um pouco mais adiante também, tá certo? Mas a atribuição de valor a gente pode utilizar sempre dessa forma setinha, no caso menor que, e o hífen seguido do hífen, como nós vimos na parte anterior aí da nossa aula. E para fechar, nós vamos falar nesse último trecho da aula sobre a questão das dicas que são interessantes. Então, exercitando o pensamento lógico. Agora iremos treinar através dos jogos o nosso pensamento lógico. Aí tem 2 sites aí que eu deixei como exemplo para vocês, que é o Block, né, Block Games, que é para vocês poderem treinar através de bloquinhos, né, e aí vocês vão treinar o raciocínio lógico, já vou mostrar, e o Silent Teacher, para vocês poderem também treinar aí esse raciocínio lógico. Enfim, tentem ter bastante paciência. Eu deixo até uma frase aí no final que é: acreditar, focar e ter consistência, este é o caminho. Ou seja,
focar, ter consistência e ter paciência. E acredita em você que vai dar tudo certo no final, ok? Então vamos aos sites. O primeiro site é esse daqui, ó. É o Block Games, tá certo? Vou até dar um zoom aqui para vocês poderem ver de uma melhor forma. Então anotem aí, ó, esse daqui, ó, Block Games. E o outro site é o Silent Teachers, silenteteacher.toxicode.fr, ok? E enfim, então vamos ver só algumas formas aqui. Eu vou pegar esse Silent Teacher, vou vir aqui, ó, vou colocar um pouquinho mais avançado aqui para a gente poder ir vendo, mas vocês vão fazendo desde o início, tá? Cada bolinha ali é alguma informação que vocês vão estar fazendo. Então imagina que eu, falando de variável, eu guardei na variável lá A, né, o 0 e na B o 3. Repare que eles estão entre aspas, né? Então você já entende o seguinte, que o A ele é um texto e o B ele é um texto, então vai estar o texto 0 e o texto 3, ok? Então, ó, 0, 3, a resposta certa de A mais B é essa, beleza? Não vamos se confundir. Aqui já é um pouco diferente, então A recebe 4 e o B recebe 2, ou seja, já entendo que essa variável é do tipo inteiro ou real, ok? Então A mais B seria 6, então já localizo aqui o 6 e tudo certo. Beleza, galera? Então vocês vão fazendo aí, treinando, é bem interessante, tem bastante coisas aqui legais e lá para frente é um pouco mais complexo, então, enfim, ó, aqui já é uma função, não precisa chegar nesse ponto, tá? Mas eu só vou explicar aqui para vocês entenderem. A função, o nome da função é hello, e aí ela está recebendo duas informações, que é A e B. E aí funciona o seguinte, aí ela vai retornar o que? A mais B, quando a pessoa chamar a função. Então, a pessoa chamou a função, mandou o 0 e o 2, ou seja, 0 mais 2 é 2, certo? Então esse é o retorno que ela vai dar, beleza? Então é isso, é só ir entendendo, mas não precisa chegar nesse ponto, porque a gente ainda vai falar sobre função um pouco mais adiante, beleza? E aqui é o Block Games, como eu falei, é bem interessante, você tem que pegar o bonequinho e fazer ele se movimentar. Então no caso, ó, eu coloquei, vou pegar aqui, ó, na verdade ele já começa... eu já fiz todos esses, então vocês vão ver aqui, eu vou passar rapidamente, ó, vocês vão ver que estão todos respondidos, beleza? Vou tirar aqui para vocês não ficarem, né, colando aí. Então só clicar em executar e aí ele vai, beleza? Vou fazer mais um aqui, ó, ele mostra o resultado, ele já vai para o 2, ó, o 2 também já está feito, tá vendo? Ó? Então ele precisa fazer o que? Avançar. Vou tirar tudo aqui, para a gente começar do zero. O que ele precisa fazer? Avançar, virar à esquerda, avançar, virar à direita e avançar. Então, ele começa avançando, ele vai vir para esse ponto, depois ele vai virar à esquerda, depois ele vai avançar, e ele vai virar à direita e vai avançar, e finalizou aí a execução. Avançou à esquerda, avançou à direita, ok. Vamos para o próximo. Ok. Então ele vai trazendo outras coisas, tá vendo? Por exemplo, isso daqui é a estrutura de repetição, que também vamos ver no nosso curso. Então repara que repetir até, então ele vai repetir esse item aqui. Então repare o seguinte, ele vai ficar avançando, avançando até chegar ao final através do loop. Olha como ele está lendo aqui, ó. Ele vai até chegar ao final através do loop, beleza? É isso. Então, gente, vão fazendo, vão treinando. Na próxima aula a gente vai estar dando sequência aí, mostrando outras informações. Vou finalizar por aqui para não ficar muito longo o nosso vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.